Bora falar aí sobre o Gonzalo Tapia? Tá aí a informação do André Hernan. Só falta assinar. O River Plate topou, o jogador e o São Paulo já estão alinhados. Agora a questão é burocrática, questão de documentação, né, de contrato e tudo mais. O São Paulo e o jogador Gonzalo Tapia alinham um contrato até o fim de 2026, tá? Então, empréstimo, tá? Até o fim de 26, né? Um ano e pouquinho, um ano e meio de contrato de empréstimo aí, né? Com o Gonzalo Tapia, né? Tem que ser mais informações sobre os detalhes ainda, né? De quanto que o São Paulo vai pagar, né? Opção de compra ou se é obrigação de compra, entendeu? Mas tá aí, né? O contrato ele vai ser até o fim de 2026, só falta assinar. Agora a questão é burocrática, coisa de documentação aí, mas ele vai ser jogador do São Paulo, então ele vai ser o primeiro reforço da era Crespo, né? Que desde que o Crespo chegou, né? O São Paulo quer um lateral, um zagueiro e um atacante de lado, não, um atacante polivalente, né, que pode jogar em várias funções aí. O atacante vai ser o Gonzalo Tapia, né? Então o primeiro reforço da era Crespo aí. Aí o que acontece? Só falta assinar, né? Falta questão burocrática aí, tá muito encaminhada a contratação do Gonzalo Tapia. O Gonzalo Tapia, né, esse que está com a Universidade Católica, aí ele foi pro River Plate, esse 2025 jogou muito pouco no River Plate, entendeu? Tá bem desvalorizado, né, lá no time do River Plate. E, assim, a maioria das pessoas não conhecem o Gonzalo Tapia, né? Até porque ele não conseguiu jogar bem no River, então, mesmo que o River seja um clube grande da América do Sul, ele não conseguiu jogar bem lá, né? Então dá para ter um parâmetro aí sobre o jogador. O Globoesporte.com aqui, ó, fez uma matéria, né? Aqui explicando, né, cara, para a gente conhecer mais sobre o jogador. Vamos lá, ó. Timidez e velocidade. No início da carreira, o Gonzalo Tapia acostumava atuar como um ponta-direita e ficou conhecido mais pela sua força e velocidade do que por habilidade e técnica, tá? Então, um jogador conhecido por ter muita velocidade, muito vigor físico, muito forte, né? É aquele tipo de jogador, irmão, que os técnicos hoje em dia adoram. O cara que é rápido, forte fisicamente e faz tudo que o técnico manda em campo. Manda marcar lateral, marca, irmão, faz aquela função sem a bola. Irmão, é aquele tipo de jogador que todo técnico gosta hoje em dia, que é aquele cara polivalente, forte, físico, com muita velocidade. O futebol hoje é assim, rapaziada, não tem o que fazer, né, cara? O futebol mudou muito e hoje é dessa forma aí, tá bom? Ou seja, ele é um jogador de muito arranque que busca a linha de fundo para encontrar cruzamentos ou passes para trás em direção aos companheiros, tá? Essas aí são as características de jogo dele, tá bom? Entretanto, desde o ano passado, quando ele era treinado, aí, na verdade, pelo Thiago Nunes, aquele mesmo, né, que a gente conhece aqui no Brasil, né, o Thiago Nunes treinou ele aí, né, foi técnico dele na Universidade Católica. O jogador passou a atuar mais como segundo atacante, tendo liberdade de movimentação junto com o centroavante de referência. Em um novo posicionamento, foram 12 gols e 5 assistências em 39 jogos, tá? Então, no ano passado, na Universidade Católica com o Thiago Nunes, ele botou, né, o Tapia aí, mas como segundo atacante, próximo ali do centroavante, que é o que o Luciano faz, por exemplo, né? A gente sempre fala, o Luciano é mais próximo do centroavante, tem que estar como segundo atacante ali. O Tapia jogou muito nessa função, dessa forma aí, com o Thiago Nunes, lá na Universidade Católica. Tá? Apesar que é um jogador também de velocidade, que pode jogar pelos lados do campo aí, e tudo mais, tá bom? No River Plate, a falta de confiança impactou diretamente no seu desempenho. Tapia é um jogador de perfil mais tímido, que pouco gosta de falar com a imprensa e pode ter sentido o peso de defender uma equipe tão tradicional, tá? Então o jogador marketing na dele, entendeu? Fica na dele na moral, não gosta muito de falar com a imprensa, quando fala, irmão, é poucas palavras, entendeu? O cara mais tímido aí. Isso aqui é um ponto importante. Pode ter sentido, né, que a camisa do River pesou para ele, né? Então esse é um ponto importante, mas porque se a camisa do River pesou para ele, a do São Paulo vai pesar também, né? Tem esse ponto aí que é importante, tá? Portanto, as principais características do jogo de Tapia são a velocidade, força e movimentação. E os pontos que necessitam maior evolução são a sua finalização e a parte mental, tá? Então, os dois lados da moeda, tá? Ele aí, jogador rápido, tá? Tem muita velocidade, força, movimentação e precisa melhorar a parte mental e a finalização, né? Duas características que ele precisa melhorar, que ele precisa evoluir, né, cara? Enfim, eu só fiquei com esse negócio aqui na cabeça agora, né? De que ele, né, pode ser que tenha sentido o peso aí da camisa do River Plate. Porque se for isso, irmão, no São Paulo, ele vai sentir também.
né? Verdade aí é essa, mas enfim, vamos aguardar ele chegar, né, rapaz? O cara chegar, vamos esperar aí ele ter uma sequência de jogos para depois sim a gente tomar qualquer tipo de pô, o cara é isso, o cara é aquilo, porque se teve uma coisa que eu aprendi, irmão. Pô, eu acompanho o São Paulo, porra, desde quando era pivetinho, que eu era moleque, gosto de acompanhar os outros times, futebol no geral, gosto de assistir. E se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, é não ficar cornetando contratação antes do cara chegar e jogar. Porque se o cara chega e joga, mas a gente larga o cerol, critica, não tem essa. Agora, a gente já viu várias e várias vezes jogadores, que esse cara não serve, o cara tá mal naquele time, que se não serve pra aquele time, não serve pra gente. Aí o cara chega, veste a camisa e joga bem. O Enzo Dias é um exemplo muito claro, entendeu? A gente lembra também do Alan Franco quando chegou no São Paulo, irmão, fez jogos terríveis, todo mundo odiava o Alan Franco, porque o começo dele no São Paulo foi muito ruim. O cara se adaptou, até porque ele tava na MLS, antes de vir pro São Paulo, né? Tava jogando no Atlanta United, né? O time da Major League Soccer. Pô, outro mundo, outra parada em relação ao futebol daqui. Aí o cara demorou, jogou mal, foi muito criticado, falhou em jogo decisivo contra o Corinthians, que teve um jogo que o Corinthians quebrou o tabu no Morumbi, que ele falha diretamente em um dos gols. E a torcida, irmão, detestava o Alan Franco. O cara se adaptou, foi passando o tempo, foi ganhando confiança, irmão, e hoje todo mundo gosta do cara. Né? E olha que ele teve um começo terrível. Né? Por isso que eu também sobre o Endo. Que o Endo é isso, calma, velho. O cara tava no Porto, tava sem jogar. Tem que ter paciência. Entendeu? Tem que ter paciência. Tem jogador que demora, tem jogador que chega, irmão, bota a camisa, veste e joga pra cacete. Tem jogador que demora mais. É isso que eu falo sobre o Endo também. Né? E o TAP, irmão, vamos esperar o cara chegar, ter uma sequência, dar um tempo aí pra ele. Não. Se for mal, a gente critica. Se for bem, a gente vai elogiar. Né? Se é uma coisa que eu aprendi no futebol, é isso. Né? Futebol tem muita loucura, irmão. O Caio Paulista era detestado do Fluminense, cara. Quando ele veio pro São Paulo, a galera fazia meme nas redes sociais com ele. Né? Fazia meme nas redes sociais com ele. Né? Porra, ele vai tentar driblar. Teve um vídeo famoso dele, né, cara? Quando o São Paulo trouxe ele, só dava esse vídeo nas redes sociais. Inclusive, era um vídeo contra o São Paulo, irmão, que ele recebe na linha de fundo. Ele vai tentar dar uma pedalada, irmão, tropeça na bola, irmão, se embaralha todinho lá e a bola vai pra lateral. Né? E apesar da forma que ele jogou muito bem no São Paulo. Muito mais do que a gente imaginava. Então, o futebol tem isso, cara. O futebol tem isso. O cara tava no time, chega em outro lugar, com outro contexto, outro time, outro técnico e consegue jogar bem. Futebol testa. Então, vamos aguardar o cara chegar. E se jogar bem, a gente elogia. Se jogar mal, a gente larga o cerol. Não tem essa. Daqui não tem passão de pano, mas vamos aguardar aí o cara chegar e jogar, tá bom?